Audiobook Código da Aliança, editora Decreto, autor André Ricardo, capítulo 2, Heróis da Aliança. Os valentes que encontramos na Bíblia não são super-homens, mas gente comum lutando pelo incomum. Pessoas fracas, mas fortalecidas por um acordo, um trato, um pacto. Esse pacto, algumas vezes, feito entre pessoas e outras com o próprio Deus. Mas, via de regra, os aliançados recebem uma armadura que muitas vezes nem eles mesmos sabem. São revestidos de coragem e se tornam destemidos diante das situações em que a aliança ou o outro aliançado está sob ameaça. Pessoas normais ganham força extraordinária quando levam a sério os tratos feitos em uma aliança. Contam também com a ajuda que o aliado tem a oferecer. É incrível o que acontece quando um dos aliados enfrenta obstáculos, oposições e problemas de toda a espécie. Nas horas em que os aliançados se manifestam, são transformados em valentes e acabam virando heróis. Não existem cursos para formar pessoas comuns em valentes. Porém, os zelosos da aliança ensinam com suas próprias vidas. Você jamais será feito valente ou será chamado de herói sem antes descobrir um motivo para isso. Quem decodifica e pratica a aliança é feito herói, sem os efeitos da ficção, de irrealidade, mas como veremos, eles são revestidos do poder de Deus. Os heróis são gerados na aliança. Quando temos uma aliança, temos também uma ótima oportunidade para um herói se manifestar. Dentre tantos heróis, vamos manter o foco em 3, buscando extrair os ensinamentos da aliança. Abissai. 3 bases de uma forte aliança. Primeira base, companheirismo. Leitura, 1 Samuel 26, 6. Disse Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abissai, filho de Zuria, irmão de Joabe: quem descerá comigo a Saul, ao arraial? Respondeu Abissai: eu descerei contigo. O rei Saul fez uma seleção de 3.000 homens do que tinha de melhor em seu reino para uma campanha militar cujo objetivo era eliminar Davi. Sabedor de onde Davi poderia estar, Saul seguiu com esse exército ao deserto de Siv em busca dele. Ao pararem para descansar, Davi os observava do deserto sem ser visto. Davi esperou até Saul adormecer e então teve uma ideia estranha. Ele queria ir onde seu opressor estava, mas o detalhe é que os soldados estavam em volta do rei Saul. Isto é, para chegar onde estava Saul, Davi teria que furar a guarda e andar no meio da seleção de soldados que Saul tinha consigo. Que perigo! Davi podia enviar um espia que se infiltrasse, mas ele queria ir pessoalmente e, para isso, ele só precisava de um companheiro. Alguém que estivesse junto dele durante essa missão extremamente arriscada. Ao buscar alguém para isso, Abissai se apresenta de imediato e o acompanha. Aqui chegamos a um ponto forte e muito importante. É um dos pontos que somente quem tem aliança se apresenta e enfrenta. Ser companheiro para desafios extremos. Eis aí mais uma coisa que só consegue entender ou decodificar quem tem aliança.
Os demais, além de não entenderem, jamais se apresentam, e muito menos entram na batalha do outro. Porém, para os detentores do código, a luta ou o plano do aliado também lhes pertence. Companheirismo é uma das riquezas que toda pessoa de aliança jamais nega. Há momentos na vida do líder em que tudo o que ele precisa é de alguém ao seu lado. Pode acontecer por vezes que tudo que um sacerdote necessite não esteja relacionado ao dinheiro, bens ou outra coisa qualquer, a não ser a presença de uma pessoa que transmita segurança. As pessoas de aliança sempre trazem em suas bagagens a segurança. Mas veja o nível de dificuldade que ambos enfrentariam se fossem descobertos. Davi talvez fosse poupado, mas Abissai certamente seria morto. Os que caminham por aliança são companheiros nos melhores e piores momentos. A ideia e o projeto eram de Davi. Abissai estava lá apenas para não deixá-lo só, e isso fazia muita diferença. Quem não se sente seguro diante do inimigo com uma companhia fiel ao lado? Somente uma pessoa de caráter definido e de aliança forte pode entender a importância da presença e do companheirismo. Davi não podia chegar ao acampamento de Saul com muitos homens. Isso chamaria a atenção do exército real. Ele tinha que usar o máximo de discrição possível, e para isso teria que se aproximar e se infiltrar sem despertar os adversários. Para essa arriscada missão, Davi não precisava de seus 400 homens e nem mesmo de seus 30 valentes. Ele precisava apenas de um homem de aliança que lhe fosse companheiro. Quando seu líder precisar de uma companhia, apresente-se. Ele pode estar dependendo disso para a execução de um lindo projeto. Há momentos em que não adianta a tropa nem o grupo, mas o que o líder precisa é da presença de um companheiro que lhe transmita segurança. Apresente-se para as missões das quais poucos ou quase nenhum podem participar. Isto é companheirismo na aliança. Segunda base de uma forte aliança: nobreza. Versículo base, 2 Samuel 23:19. Era ele mais nobre do que os 30 e era o primeiro deles. Davi tinha uma lista de 30 valentes, homens que fizeram a diferença em sua vida. Eles eram heróis de guerra. Dentre esses estava Abissai, seu sobrinho. Ele era o mais nobre dos 30, que tinham a admiração do rei e de toda a nação. Há dois tipos de nobreza: a de pessoas que nascem em família nobre e as que sustentam uma conduta nobre. Abissai era um dos que se conduziam com a nobreza. Ele era um homem dos extremos. Saía da reunião do palácio à frente da batalha, mas não perdia a postura nobre. A nobreza nem sempre está associada a valores financeiros, mas à conduta do indivíduo. E uma aliança pode mudar a conduta de uma pessoa, transformando-a em um nobre. Manter a nobreza no palácio era fácil. Bastava cumprir o protocolo. O desafio é estar nobre na guerra. Abissai se portava como um príncipe no palácio e não perdia a postura de valente na frente da batalha. Ele liderou a batalha no Vale do Sal contra os Edonitas e ali triunfou, vencendo 18.000 homens, de acordo com 2 Samuel 8:13 e 1 Crônicas 18:12. Nobreza está associada à honra, conduta,
palavras, postura e a classe em que pertence. Então, observe como a aliança abre portas para transformar um plebeu em nobre. Se voltarmos no tempo para ver quem eram os valentes de Davi, vamos encontrar um bando de homens malfeitores, vagabundos, homicidas e covardes, mas resolveram firmar uma aliança com Davi, embora morasse na caverna. Já tinha nobreza de rei, pois foi ungido para isso. Os homens que achamos listados em 2 Samuel, capítulo 23, como valentes, eram, na verdade, os piores da nação. Em sua grande maioria, não eram nascidos em famílias nobres e ainda tinham a conduta corrompida. Mas os anos de convívio em aliança com Davi os vestiram de nobreza. Observe que Abissai não era de família nobre, mas estava com Davi durante todo o tempo nos desertos e cavernas. Assim, foi forjada a nobreza de Abissai nos anos de convívio que tinham. Faça alianças com pessoas nobres e busque conviver com elas. Permita-se ser influenciado e por esses aliados você se surpreenderá com suas próprias atitudes. Será tomado pela nobreza e agirá como príncipe em situações adversas. Jamais perderá a postura. Mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Isaías 32, 8. Terceira base de uma forte aliança, a valentia. A aliança suscita os valentes. Leitura bíblica, 2 Samuel, capítulo 21, versículos 15 ao 17. De novo, fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Isbibenote descendia dos gigantes. O peso da sua lança era de 300 siclos e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar a Davi, porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu-o, feriu o filisteu e o matou. Uma aliança só é testada nos problemas, nas dificuldades, mas é no meio das dificuldades e dos problemas que os heróis se manifestam. Pessoas precisam de uma motivação para fazerem coisas. Nesse caso, a motivação foi a aliança que transformou um homem comum num valente e herói. Por toda a Bíblia, podemos ver que o nosso Deus deu vitórias extraordinárias às pessoas que estavam ao seu lado, ou seja, estavam em aliança com ele. Embora fossem pessoas comuns, eram autoras de atos incomuns, motivadas, fortalecidas e impulsionadas por uma aliança. Certamente, alguns dos 400 que se juntaram a Davi na caverna de Adulão eram medrosos e covardes, mas foram transformados nos melhores guerreiros de Israel. Assim, podemos ver a força de uma forte aliança. Certa vez, os filisteus arquitetaram um plano para matar Davi. O projeto era cansá-lo na batalha e, depois de exausto, um gigante sairia ao seu encontro para matá-lo. Eles executaram passo a passo o projeto. Só não contavam com um detalhe: a aliança. Durante horas, a batalha estava ferrenha e Davi liderando na linha de frente. Os filisteus sabiam que essa não seria uma tarefa fácil
e que custaria a vida de muitos dos seus. Mas eles já haviam matado o primeiro rei de Israel, e o projeto era eliminar Davi, o segundo. Mesmo na confusão de uma guerra, cada um tem sua batalha particular, seu duelo no meio de vários confrontos. Mas contra Davi, os filisteus enviavam sempre mais homens. Afinal, eles queriam cansá-lo antes dos demais. Assim que Davi se cansa, um gigante vem ao seu encontro e intenta matá-lo. E o gigante está focado em Davi. Ele tinha apenas uma missão dentro da guerra: eliminar o cansado rei de Israel. Davi estava vulnerável e o cansaço estava facilitando o trabalho do gigante. Ele realmente precisava de um socorro ou morreria. Como já disse, em uma guerra, cada um tem a sua batalha, seu duelo particular. Abissai não estava ocioso na batalha, mas ao ver o seu rei sendo oprimido, abandonou sua luta particular e socorreu-o, feriu o filisteu e o matou. O plano era perfeito. Davi já estava à beira da morte, mas via de regra, onde há aliança, nunca falta socorro em tempo oportuno. Esse feito projetou Abissai, o tornou conhecido em todo Israel como herói de guerra, porque a aliança o impulsionou a socorrer o seu mentor. Deus sempre levanta um aliançado para prestar socorro no tempo certo. O plano do inimigo continua o mesmo: cansar os líderes e depois enviar seus gigantes que vêm em forma de problemas e situações adversas para o golpe fatal, eliminando a liderança e matando os mentores. As igrejas precisam dos abissais, os valentes que matam os gigantes que tentam contra a integridade dos pastores e líderes. Os aliançados têm suas lutas pessoais, mas estão de olho nos mentores. Se percebem algo de errado, como cansaço ou algum gigante ameaçando a integridade de seu líder, imediatamente aparecem prestando socorro, deixando seus projetos pessoais de lado e só retornam a eles quando o gigante está por terra. Talvez você não tenha percebido que a vida de Davi uma vez foi salva por um rapaz que resolveu prestar socorro ao seu líder. Veja a importância de uma aliança. O mundo arma situações, ciladas e projetos muito bem arquitetados para eliminar a liderança. Atingindo o líder, todos os liderados sofrerão. Chega um tempo na batalha em que o líder se cansa. Observe, fique de olho. O que um líder precisa quando fica cansado não é de um gigante em seu encalço, mas de repouso para se refazer. Esses gigantes vêm em formas de decepções, traição, afronta, abandono, escassez, etc. Então, quando o cansaço chegar e o gigante ameaçar a integridade de um líder, não permita que o projeto das trevas mate sua liderança. Antes, mostre ao mundo a força de uma aliança, eliminando o gigante que intentar contra o seu mentor. 300 por 1. Leitura 2 Samuel 23:18. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 30, e alçou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha nome entre os primeiros 3. A aliança é a melhor e a mais eficaz arma de guerra. Quando estiver em guerra, busque uma aliança.
Isso pode fazer toda a diferença. Abissai se encontrou em uma situação muito estranha. Ficou encurralado por 300 inimigos. Em uma batalha histórica, ele alçou a sua lança contra eles e os feriu. Isso só é possível pelo poder de Deus. E o Senhor só age assim na vida de quem tem aliança com Ele. O que deu vitória a Abissai nesta batalha de 300 contra 1 não foi a lança, mas a aliança. Posso afirmar que se ele tivesse um facão, uma faca ou mesmo um canivete, ainda assim ele seria o vencedor. A aliança era a arma mais eficaz nessa batalha e sempre será em qualquer guerra. Deus não está preocupado com seus recursos ou mesmo as armas que você pode obter para uma batalha. A única coisa que ele precisa para lhe dar êxito é aliança. Lembre-se de Davi diante de Golias, Gedeão com seus 300, Débora e Baraque. Do ponto de vista humano, eles estavam em muitas desvantagens. Porém, temos que considerar como Deus vê, e Ele busca aliançados. E o Senhor sempre estará do lado que honrar as alianças. Faça uma aliança com Deus e com as pessoas que temem ao Senhor, e comece a galgar os degraus da vitória. Lembre-se, sua melhor arma é a aliança. Você pode ter tudo o que é necessário para uma guerra, mas jamais deixe de fora a aliança. Deus suscita os valentes e gera heróis no meio da aliança. Abissai nos dá o tripé das bases de um forte pacto com Davi. Para decodificar a aliança, será preciso 3 coisas: companheirismo, nobreza e valentia. Barzilai, uma aliança de ferro. Já ouvi por diversas vezes pessoas dizerem a seguinte frase: ninguém é de ferro. Geralmente, essa expressão é usada em tempos de crise e, mais precisamente, quando a pessoa está caída ou mesmo à beira da queda. O nome Barzilai significa feito de ferro. Leitura, 2 Samuel, capítulo 17, versículos 27 ao 29. Tendo Davi chegado a Maanaim, Zobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o Gileadita, de Rogelim, tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas. Também mel, coalhada, ovelhas e queijos de gado, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Alianças são feitas também nas horas de socorro. Davi estava fugindo por causa de uma conspiração arquitetada pelo próprio filho Absalão. Nesta fuga, ele só queria um lugar de refúgio onde ouvisse a voz de Deus. Então, chega a Manaim. Porém, Manaim era um deserto, e isso representava um grande problema para Davi e os homens que estavam com ele. Decepcionado e em fuga, Davi não procurava um lugar com estrutura para seu exército. Ele buscava um lugar onde Deus já havia se manifestado para que ele pudesse ouvir a voz do Senhor. Como Davi era conhecedor das Escrituras, ele foi para Manaim, pois sabia da manifestação de Deus a Jacó naquele local. Em Manaim, Davi tinha a presença de Deus,
porém lhe faltava comida e bebida. Note que para Davi era mais importante a presença do Senhor do que suprir as necessidades básicas para a sua sobrevivência. Alguém já disse: tudo sem Deus é nada, mas quem tem Deus tem tudo. São nessas horas que Deus levanta homens de ferro para prestar socorro. Os aliançados prestam socorro nas horas que menos esperamos. Assim como Davi, na hora das suas aflições, busca a presença do Senhor, e ele enviará aliados ao seu encontro. Não perca a oportunidade. Barzilai só aparece em 2 lugares na Bíblia: socorrendo e se despedindo do rei Davi. Não se acha nenhuma outra ação desse homem feito de ferro. Não sabemos como foi a vida de Barzilai, quais eram os seus gostos, nem de seus erros e acertos. Porém, o que a Bíblia nos revela basta para sabermos que ele foi um grande homem. Talvez ele jamais teve oportunidade de aproximar-se de Davi antes, mas foi o sábio o suficiente para sair ao encontro do rei na hora que ele mais precisava. Um grande empreendedor. Davi estava sendo procurado. Absalão estava, ainda que desonestamente, assentado no trono real. Isso significava que qualquer um que estendesse a mão para Davi declarava inimizade ao novo líder. Mas um bom empreendedor consegue ver além das dificuldades, das barreiras e das circunstâncias. Barzilai não via Davi como um simples fugitivo ou um bandido. Ele não foi socorrer qualquer um. Ele foi se encontrar com o seu rei. Por isso, foi excelente ao levar os alimentos. Barzilai nos dá um grande ensinamento quando sai ao encontro de Davi em uma situação tão difícil. As circunstâncias que mais marcam uma pessoa são as de dores, ao contrário do que muitos pensam. Alguém que se faz presente na dificuldade de uma família certamente será mais lembrada do que os muitos convidados para uma grande festa. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Eclesiastes 7:4. Estar presente quando tudo vai bem é importante, mas quando tudo está desmoronando, quando se está por um triz, se fazer presente é mais necessário do que muitas palavras. Existem pessoas que não faltam a uma festa, mas fogem dos hospitais e dos velórios. Responda à sua consciência. Quais pessoas estão necessitadas? As que celebram um aniversário ou as que estão de luto? Os homens de ferro comparecem nos momentos importantes. No entanto, jamais faltam nas horas necessárias. A Bíblia não cita que Barzilai esteve no palácio ou mesmo comendo com o rei, mas ele não se esquivou de estar no deserto, levando sustento a Davi na sua necessidade. Os homens de ferro não são antissociais. Eles brincam e se divertem, mas sempre estão presentes nas horas em que são poucos os que têm coragem de aparecer. Olhe para os seus atos e comece a ver o que de Barzilai você tem ou como você pode melhorar. Todo homem de ferro tem visão perfeita. Barzilai poderia ficar quieto em seu canto com seus bens, mas resolveu pegar o que tinha e aplicar de forma mais ousada, salvando o rei de Israel. Ficando com suas coisas, até ele poderia multiplicá-las, mas salvando o rei, estaria abençoando uma grande nação. Realmente,
não haveria forma melhor para ele investir. Onde todos veem problemas, os homens de ferro veem solução. Muitos podiam ver Davi como um simples fugitivo, mas para Barzilai ele era o rei. No tempo em que muitos queriam distância de Davi, era exatamente quando Barzilai queria estar mais próximo dele. Estar com Davi significava perigo. Barzilai se apresenta como uma pessoa otimista. Não teve atitudes desesperadas, mas ao contrário, estava cheio de esperança. Ele conseguia ver seu rei salvo e de volta ao trono. Por isso, não teve dificuldades para prestar socorro no tempo certo. A aliança tem dois lados. Leitura, 2 Samuel, capítulo 19, versículos 32 e 33. Eles sustentaram o rei quando este estava em Maanaim, porque era homem muito rico. Disse o rei a Barzilai: vem tu comigo, e te sustentarei em Jerusalém. Barzilai sustentou Davi no deserto em Maanaim. Agora, Davi queria sustentá-lo em Jerusalém, a capital indivisível de Israel. Na verdade, Barzilai não precisava ser sustentado. Ele era um homem com muitas posses, mas estar no palácio do rei era um grande privilégio. Duas coisas nós podemos aprender com isso. O que o homem semear, isso ele vai colher. Os que socorrem serão socorridos, os que abençoam serão abençoados. Então pense, que tipo de semente você tem plantado? Um dia elas retornarão a você. A segunda coisa é o reconhecimento. Davi reconheceu o que Barzilai fez por ele e quis retribuir. Sabemos que há muitas pessoas que são boas de memória, mas sofrem de esquecimento quando o assunto é reconhecer o que foi feito por elas. Se o rei Davi, ao voltar a Jerusalém, não falasse nada com quem o socorreu, Barzilai não iria ficar aborrecido ou ferido. Ele não estava atendendo o rei com a intenção de ser reconhecido. Porém, Davi se revela aqui com uma nobreza de caráter ao reconhecer que um velho homem foi seu homem de ferro um dia. Toda pessoa de aliança acaba se lembrando de quem o ajudou nos tempos difíceis. Alguém já te socorreu? Reconheça retribuindo. Isso é coisa de aliançado. A aliança tem dois lados. Você entrega, dá, mas via de regra você sempre receberá. Barzilai era uma pessoa comum. Podemos ver nas ações de Barzilai que os verdadeiros homens de ferro não escondem suas limitações nem suas fraquezas. É aí que fica revelado o verdadeiro caráter dos que fazem diferença honrando as alianças. Eles são naturais, mas agem como sobrenaturais. Da fraqueza tiram forças, nos problemas trazem soluções, nas trevas brilham e estão sempre adiantados no seu tempo e jamais perdem a oportunidade da aliança. Por isso, alguns deles só serão compreendidos na geração seguinte. Barzilai foi um herói, mas tinha suas fraquezas. Ele era um homem idoso, com dificuldades no paladar, locomoção, audição. Porém, o que me admira é que nenhuma de suas debilidades pôde impedir-lhe de ser de ferro para Davi. 2 Samuel, capítulo 19, versículo 33 ao 35. Costumo dizer, para quem quer, tudo é pretexto. Para quem não quer, tudo vira desculpa. Barzilai
Poderia oferecer dezenas de desculpas, mas preferiu se apegar ao pretexto. Enfrentou suas limitações e entrou definitivamente para a história. Todas as pessoas que se destacam são revestidas de ousadia, coragem e alimentam os seus sonhos frequentemente. Mas note que todos, sem exceção, são frágeis em alguma área. É exatamente isso que as tornam melhores. Se não tivessem fraquezas, não seriam humanas. São pessoas dignas de admiração, pois ousam enfrentar suas limitações para prestar socorro e perseguir seus sonhos. Acabam se tornando de ferro. Ser de ferro não significa não ter fraquezas e erros. Não quer dizer ser um super-herói, mas apesar disso, ser o melhor que podemos. Pessoas comuns fazem coisas incomuns para honrarem uma aliança. O posicionamento de quem é de ferro. Não consigo imaginar um homem como Barzilai em cima do muro. Quando foi preciso decidir entre Davi e Absalão, ele, sem vacilar, sabia quem era seu rei. Homens de ferro dificilmente erram na escolha entre o original e o forjado. A tendência da maioria é estar do lado do mais forte. Para os de ferro, é estar do lado do mais certo. Muitos preferem ao lado da conveniência, mas quem é de ferro prefere manter uma aliança. Barzilai não foi guiado pela maioria, não se preocupou com o lado mais forte, nem com suas conveniências. Homens de ferro não se deixam levar por essas coisas. Eles não estão à venda. É melhor fazer aliança com um rei em fuga do que estender a mão a um insensato no trono. Aliançados têm visão perfeita e caráter firme. Barzilai sustentou Davi durante todo o tempo em que este esteve em Maanaim. Sustentou também todos os que estavam com ele. Barzilai, ao levar comida e água no deserto para Davi, mostrou-se um homem de caráter e determinado. Essa atitude também deixa muito claro que ele não era um homem de meio termo. Para Barzilai, Davi não era rei só no palácio. O governo de Davi, aos olhos de Barzilai, não estava associado a tronos e palácios. Ele era o rei onde estivesse. Não há dificuldades para investir em quem acreditamos. Você acredita na sua família, na sua igreja, no seu pastor? Então, invista. Nunca é tarde para fazer alianças. De todos os atos de Barzilai, ele só foi lembrado por esse. E ele já tinha 80 anos. Não tente justificar o não fazer algo por ter pouca ou muita idade. Para os jovens já é tempo, mas para os idosos ainda há tempo. Veja qual é o seu caso. Se já é tempo ou ainda há tempo. Mas faça a diferença socorrendo um aliançado. A Bíblia não fala mais nada de Barzilai, antes de socorrer Davi e depois. Ele só foi lembrado por isso. Suponhamos que ele tenha feito muitas outras coisas importantíssimas, mas só essa atitude deu sentido à sua vida. Pense ainda que se ele fosse um homem comum buscando responder: por que eu vim ao mundo? Ainda que até aquele momento sua vida fosse sem significado,
Ele não perdeu a oportunidade de fazer o que devia ser feito. E isso deu sentido à sua vida e ao seu nome, Homem de Ferro. Lembre-se, nunca é tarde para fazer o bem, socorrer alguém e fazer a diferença. Alguns se tornam de ferro na adolescência, outros no fim da vida. Mas os Barzilais não passam dessa vida sem fazer algo significativo. Então, comece agora as atitudes que farão de você um homem de ferro. O Memorial dos Homens de Ferro. A palavra de um aliançado vale mais do que os documentos de uma pessoa sem honra. Davi voltou ao trono e desenvolveu um excelente governo. Anos se passaram, ele se destacou em guerras com conquistas extraordinárias. Gerou filhos e envelheceu. Davi era idoso e teria que passar o trono para a próxima geração. O filho que herdou o trono, Salomão, teve de receber ordens diretas de seu pai, ordens que deveriam ser executadas no próximo governo. Dentre várias instruções, uma delas está transcrita em 1 Reis, capítulo 2, versículo 7. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo quando eu fugia do seu irmão Absalão. Observe que muitos anos se passaram. Barzilai já havia morrido, mas a aliança estava intacta. Davi, às vésperas de sua morte, passou o governo como um homem de caráter. Podia ter se esquecido de muitas coisas, mas não da aliança que tinha com Barzilai e seus descendentes. As pessoas que são feitas de ferro exercem com tanta excelência seus ministérios que jamais serão esquecidas. Sempre haverá um memorial para os que são feitos de ferro. Os Barzilais das nossas vidas, pessoas de alianças fortes como ferro. Provérbios 27:17. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Em 29 de setembro de 1917, nasceu um homem interessante para fazer a diferença. Seu pai, um homem negro, e, óbvio, um escravo, com a abolição da escravatura do Brasil, lutava para sustentar a família ainda debaixo de um sistema terrível de racismo. Dentre os muitos filhos, haviam 2 que eram muito unidos, Miquel e Nicanor. Esses 2 tinham que trabalhar duro na lavoura, e mesmo sendo crianças, e por terem um forte desejo de aprender a ler, tinham que caminhar 9 quilômetros todos os dias. Sofriam discriminação, mas não desistiam. A escola resolveu fazer um exame de conclusão do curso e selecionar os melhores alunos. Os filhos dos fazendeiros tiraram notas 8, 7, 9, porém, os 2 meninos negros não receberam suas notas. Depois de esperarem, foi-lhes comunicado que foi preciso reunir o corpo de professores para resolver que notas dariam a esses 2 meninos. E um dos professores, levantando, disse: Nicanor, nota 10. E Miguel Severino de Rezende, distinção e louvor. Essa história era repetida pelo meu avô várias vezes. Todos os que o conheciam sabiam de sua nota máxima, distinção e louvor. Assim, superaram todos os demais alunos, sendo eles os únicos negros da escola. Quero usar a vida de Miguel como exemplo.
Ele se tornou um jovem bonito, trabalhador e muito inteligente. Casou-se com Elsa. Os dois não tiveram filhos. Ele trabalhava como motorneiro de bonde. Ganhava bem, tinham uma vida tranquila, até que um dia a rotina de sua vida foi mudada. Deixaram uma menina de meses em sua porta. Eles procuraram pelos pais, porém não tiveram sucesso. Resolveram então criar aquela menina, mas note que Miguel e Elsa eram negros. No entanto, a neném era branca de olhos verdes. Essa menina cresceu, casou-se e teve 3 filhos. Seu casamento não deu certo, acabou se separando, e os filhos, netos de Miguel, foram criados por ele. Este homem era meu avô, Senhor Miguel. Trabalhava em 2 empregos para nos sustentar. Chegava de um e virava a noite em outro. Perto dele nós sentíamos totalmente protegidos. Este homem deu tudo de si para que eu e meus irmãos nos tornássemos homens de caráter. Como Barzilai sustentou Davi, ele me sustentou dando o seu melhor. Hoje, devo meu caráter aos ensinos que aprendi com o meu homem de ferro. Eu me casei em 1993. Tornei-me pastor um ano mais tarde. Tenho 5 filhas e meu avô esteve presente em parte da criação delas. Ele foi um homem tão especial que eu trouxe para morar conosco, até que Deus o levou aos 88 janeiros, como ele dizia. Por isso é que entendo Davi querendo levar a Barzilai para Jerusalém. Há tantas coisas sobre este homem que dariam outro livro, O Homem de Ferro da Minha Vida. Hoje, muitos me consideram também um homem de ferro, e isso devo aos ensinamentos do meu Deus e do meu avô. Costumo dizer que ele foi o meu super-herói. Não tínhamos nenhum laço de sangue, e ele me deu os seus últimos 38 anos de vida. Mas valeu. Sinto-me como filho de Barzilai. Hoje, como sacerdote, não posso me esquecer de que devo isso ao Senhor por me dar um homem feito de ferro, vô Miguel Severino de Resende, o meu Barzilai. E você, já teve alguém de ferro que se deu para melhorar a sua vida? Você também pode ser de ferro na vida de alguém. Alianças de ferro nascem quando socorremos alguém. E essas alianças são honradas por gerações. Uma aliança de ferro só pode ser feita por pessoas de ferro. E pessoas de ferro, ao contrário do que muitos pensam, são simples, frágeis, mas que resolvem fazer um pacto tão forte que vai além de suas limitações. Os verdadeiros homens de ferro não são os que se vestem de uma armadura, mas os que, mesmo nas suas fraquezas, são de ferro por dentro e têm atitudes fortes. O mundo precisa de pessoas feitas de ferro, que tenham alianças fortes o suficiente para irem além de suas limitações. Itai, a lealdade. 2 Samuel 15, 21. Respondeu, porém, Itai ao rei: Tão certo como vive o Senhor e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Há uma coisa fundamental para que possamos entender o código da aliança: a lealdade. O desleal é tratado com mais rigor do que o espião em uma nação. O espião pode estar infringindo uma lei local,
mas está sendo fiel à sua nação. Porém, o desleal trai seu próprio país. Uma pessoa desleal jamais pode entender, nem mesmo decifrar o código de uma aliança. É melhor ter um inimigo declarado do que um desleal na equipe. Para o inimigo, as pessoas se preparam, mas o desleal sempre traz consigo uma surpresa ruim. Os leais não buscam suas conveniências, mas o que convém a uma aliança. Nesse capítulo, vamos tomar como exemplo um homem chamado Itai. Ele era geteu e, embora fosse um grande líder, havia sido expulso de sua terra natal. Como era um líder notável, ao sair em busca de onde habitar, mesmo sem saber o que seria de sua vida, ele foi seguido por 600 homens que se colocaram à sua disposição. Ao chegar a Israel, Itai expõe sua situação ao rei Davi, que de imediato lhe estende a mão e permite habitar nos territórios israelenses. Afinal, um homem tão notável não representaria ameaça alguma. Dias depois, houve uma conspiração no reino de Davi, liderada pelo seu próprio filho Absalão. Havia um projeto que selaria essa conspiração: tirar a vida do rei Davi o mais rápido possível. Veio então um mensageiro e fez saber ao rei a conspirata que já estava armada contra ele. Davi anunciou aos homens de sua aliança que disseram: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei, nosso senhor. Na fuga, Davi contou com toda a guarda real, todos os homens aliançados. Ele parou na última casa antes de sair de Jerusalém, e ali todos paravam aos seus pés para que os olhasse nos olhos, um a um, cerca de 3.000 homens. Davi não pronunciava palavra ao ver a face desses homens. Para Davi, não era rosto de homens, mas a cara da aliança. Isso comove qualquer um. Esses homens estavam saindo com Davi para o deserto, deixando suas casas, bens e posses, tudo em nome da aliança. Não tenho dificuldades de ver as lágrimas do rei regando o chão da última casa. O silêncio só foi rompido quando um homem que Davi não esperava parou diante dele com o olhar profundo de um valente. Era Itai. O rei tenta convencê-lo a voltar por alguns motivos. Primeiro, Itai não era judeu. Segundo, ele era recém-chegado do exílio. Tinha acabado de assentar o seu povo em terras dadas pelo rei Davi. Terceiro, se ele ficasse, poderia alcançar a benevolência de quem viesse a ser rei. E Davi o libera com as seguintes palavras: volta, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. O leal sempre aparece quando precisamos, enquanto que o desleal sempre aparece quando ele precisa. Itai era líder de 600 homens, com mulheres e crianças. Já estavam sossegados e devidamente estabelecidos. Itai, quando foi banido, tinha perdido as terras que possuía, mas agora ele não perderia por nada a aliança com Davi. Por isso, olhando nos olhos do rei, disse: no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. 2 Samuel 15, 21. Quando ele chegou a Israel, Davi acreditou nele e lhe deu lugar. Davi nem o chamou para essa fuga. Ao contrário, pediu que ele voltasse. Porém, o coração de Itai não estava apegado às ricas terras israelenses que ele ganhou, mas na aliança com um homem que acreditou nele e lhe deu lugar.
O homem leal não precisa ser convocado. Basta saber e ele vem. O leal dá mais valor à aliança do que aos bens. O leal envolve a todos no projeto de aliança. Itai levou não só os 600 homens, mas também as mulheres e crianças para o deserto com Davi. Certamente havia uma pergunta na mente dos geteus: por que deixar toda a nossa conquista e seguir para o deserto? É bem provável que alguém tenha lhe feito este questionamento. Também é possível que a resposta de Itai tenha sido: é que a nossa maior conquista não está nas terras, mas na aliança com aquele homem que vai caminhando para o deserto. Eu não posso perder a minha maior conquista. Itai cuidava muito bem das terras que ganhou, mas provou que cuidava da aliança com mais zelo ainda. Ele só foi citado nas páginas da Bíblia por causa da lealdade. Se ele optasse por não seguir o rei Davi, ele poderia ter uma vida muito boa, mas nós não saberíamos de nada a seu respeito, e você não estaria passando por essas páginas de lealdade. Assim como Itai, nós precisamos analisar com mais cuidado o nosso histórico de lealdade. Pode ser que haja tempo de retratação, e não havendo, pelo menos poderíamos daqui para frente assumir uma postura leal. Em quem você confiaria? Em uma pessoa com dinheiro ou em uma pessoa leal? Em alguém que tem uma boa oratória ou em alguém que profere palavras nas quais há verdade? Quanto vale a lealdade? Quanto vale o companheiro leal? Tem preço? Você prefere confiar no forte desleal ou na lealdade do fraco? Basta olhar suas respostas a essas perguntas para saber o valor da lealdade. O valor de uma aliança é demonstrado pela lealdade de quem a mantém. A parábola dos talentos, descrita em Mateus 25, dos versículos 14 ao 30, fala de certo homem que, ao ausentar-se, contou com a lealdade de seus servos. Sua riqueza era equivalente a 8 talentos. Um talento equivalia a 6.000 dias de trabalho de um operário. Era uma quantia significante, e ele confiou 5 talentos a um dos servos, 2 talentos a outro e 1 talento ao terceiro servo. O homem se ausentou e, depois de muito tempo ao retornar, reúne os 3 servos buscando relatórios. O que as pessoas esperam de nós é resultado. O desonesto roubaria o talento. O mau administrador acumularia dívidas. Mas o que encontramos aqui é a situação de 2 servos leais e 1 desleal, porque os 2 primeiros fizeram o que foram capacitados a fazer. Mas é intrigante notar que o terceiro foi desleal ao que lhe foi confiado, ao que lhe foi ensinado. Afinal, todos eram capazes. É mais fácil, mais cômodo e mais conveniente dar desculpas por uma tarefa não executada. Por outro lado, é honroso dar resultados. Uma aliança só será honrada se for sustentada por pessoas portadoras da lealdade, e o leal não apresenta desculpas, mas sempre vem com resultados. Na parábola, os 2 servos foram surpreendidos pela honra, e o terceiro foi exposto por sua própria deslealdade. Então, jamais se esqueça de que o tempo da honra sempre chega para quem mantém as alianças com lealdade, mas a desonra vem na mesma velocidade para os desleais. Há tempo em que a única coisa que importa são os resultados. É desleal oferecer desculpas ao invés de resultados. Minha oração é que o Senhor levante os Itais no meio da igreja. Há uma conspiração contra as lideranças das igrejas,
e essa conspirata é encabeçada pelo inimigo de nossas almas. Nessas horas, os leais se manifestam e fazem toda a diferença, estando ao lado do líder em todo o tempo. Os leais não buscam suas conveniências, mas o que convém a uma aliança. Quantas pessoas, na luta desenfreada para acumular fortunas, lançam mão do ouro, da prata, de terras, carros e se transformam em desleais à sua família, aos seus pastores, empresas e até ao próprio Deus. O desleal sustenta uma aliança até estar diante de uma opção contrária, até que lhe sejam oferecidas coisas em nome da quebra do pacto. É assim que acontece com alguns sócios, na infidelidade conjugal, e com alguns membros que deixam suas igrejas. Totalmente despidos de lealdade e em busca de seus próprios interesses. As pessoas demonstram o valor que dão a uma aliança pelo nível da lealdade. Faça uma aliança de lealdade com sua família, igreja e com seu pastor. A deslealdade tem arruinado relacionamentos, destruído famílias, empresas e até a igreja tem sofrido traumas terríveis causados por este mal. Mas o que precisamos saber é que a deslealdade só se manifesta através de pessoas que, levadas pela insatisfação ou covardia, se entregam à obra das trevas, quebrando alianças. Assim vemos que a deslealdade não é uma pessoa, mas atitudes de pessoas covardes, rebeldes, insatisfeitas. Da mesma forma, o conjunto de virtudes como fidelidade, coragem, presença nas horas difíceis, chamamos de lealdade. Fuja de pessoas desleais, não fique na rota dos escarnecedores. Antes, busque estar entre os santos, os que pelo menos estão se esforçando para honrar seus pastores. Assim, você será poupado de ser contato com os desleais. A deslealdade põe prazo de validade em suas alianças. O leal não deixa uma aliança envelhecer, antes renova com frequência seus pactos. Não permita que a sua conduta seja corrompida pela deslealdade, mas procure ambientes e tenha atitudes que o tornem modelo de lealdade. Abissai nos ensina nobreza, companheirismo e valentia, o tripé de uma aliança. Barzilai nos mostra que para fazer a diferença nunca é tarde e que as alianças de ferro nos levam além das nossas forças. Itai nos dá lições mostrando que o leal é prático no exercício da lealdade. Quem tomar a rota da aliança inevitavelmente encontrará com frequência em seu trajeto a face da lealdade.